Aloha! Hoje nós vamos ter um Aloha Podcast daqueles mais cascudos, aquele intercontinental do outro planeta. Eu vou entrevistar a minha querida amiga aqui, Marjorie Mariano, e surfista, amiga minha, ela é de Santos, né? E uma pessoa maravilhosa, e ela tem cada história para contar. Nessa última temporada no Havaí, coisa de um mês atrás, eu tive lá e a gente vai falar sobre o acidente que aconteceu com ela, que foi uma coisa assim extraordinária. E para falar sobre isso também, estamos trazendo aqui o Davi Spillman, meu grande amigo. Ele cuida da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento. Ele é o maior especialista em salvamento, coleta todos os dados no mar, na piscina. Tem inúmeros casos aí que ele já acompanha, né? Então faz um trabalho brilhante com a Sobrasa e ajuda muitas pessoas. E a gente vai falar também da necessidade de todos os surfistas a saberem resgatar, fazer um CPR, tentar salvar as pessoas, que muitas vezes a gente está no mar e acontece você lidar com uma situação delicada e ver uma pessoa morta e tem que trazer para a vida. São momentos muito difíceis. Foi o que aconteceu aí com a Marjorie. E eu queria aproveitar, Marjorie, prazer imenso ter você aqui. Você tem influência francesa, Marjorie? A parte da minha mãe deve ter sido bisavós, tataravós, que vieram da França para o Brasil. Então, eu tenho uma descendência francesa, já morei, inclusive, na França há muitos anos. Amo a França. Até já fui campeã de bodyboard na França. Vous parlez français un peu? Oui, je parle français parfaitement, si besoin. Oh, voilà. Très bien. Beaucoup de mademoiselle, beaucoup de soleil, beaucoup de vagues. Parlei nada, mas é o seguinte, dá para dar aquela enroladinha. Marjorie, muito obrigado aí pela sua presença aqui, né? A gente já se conhece há muito tempo, vai falar um pouco sobre a sua vida, né? E do acidente trágico, quando a gente estava surfando lá Sunset, um dia maravilhoso, pequenininho, né? E a gente já entra nos detalhes aí posteriormente. Davi, você pode falar um pouco sobre a Sobrasa, sobre esse trabalho espetacular que você faz assim, junto aos salvamentos, as estatísticas? Pode dar um brief aí para o pessoal do Aloha Podcast? Claro, é um prazer estar aqui com vocês, grandes estrelas. O nosso trabalho tem 30 anos. A Sobrasa foi fundada há 30 anos e ela parte do princípio de que sempre vai haver, nunca há como ter guarda-vidas em todos os lugares. Pelo contrário, na maioria dos locais, piscina, praia, você está num lugar isolado, numa cachoeira, num passeio de barco, você está sozinho, e a nossa fórmula para tornar as águas mais seguras do Brasil e do mundo é educar para não se afogar. Então a gente passa educação para crianças e adultos, usando diversos programas de educação, para que essas pessoas saibam o que fazer, como reagir, como responder a uma emergência e, principalmente, como evitar que aconteça. Então, o papel da Sobrasa é esse. Ela tem 8 mil voluntários no Brasil, América do Sul e Europa, e a gente realiza 17 ações por dia em algum lugar. Davi, você está de parabéns, porque eu te conheço há quanto tempo? Desde do Salvamar, né, que você comandava lá Eu era pequenininho quando você me conheceu, mas tem aí pelo menos uns 30 anos. Não, tem mais, cara. Tem mais? Porra, isso era anos 80 que você trabalhava lá, não era? Isso. Né? A gente pode botar aí de 40 e poucos anos, né? Então, eu vou dar início aqui, agradecer aos meus patrocinadores, o Sense, né? Que esse amaciante aqui maravilhoso, galera que faz triatlon, que faz jiu-jitsu, faz judô, que esportes assim de alta intensidade. E aí você bota esse amaciante aqui maravilhoso, a roupa fica cheirosinha, assim, macia, né? Realmente é espetacular. Toda a galera de jiu-jitsu tem usado. E também a Que Boa, água sanitária Que Boa, gente boa só usa Que Boa. Se você morasse aqui no Brasil, Marjorie, você só ia usar Que Boa, né? É a quinta maior empresa do mundo, né? A líder no Brasil.
E eu me orgulho de ter o apoio deles para poder fazer aqui o Aloha Podcast. Tem essa oportunidade de ter o melhor estúdio aqui, a GR, ter uma equipe legal, um bom diretor, né? Também queria agradecer ao Gurumê. Vocês não estão aqui presentes com a gente, mas depois vai chegar o Gurumê aqui para a gente deliciar. Não vou dividir contigo, mas vou dividir aqui com a equipe, né? E agradecer a GR aqui, ao Beto, toda a equipe aqui que ter a oportunidade de ter um dos melhores estúdios aqui do Rio de Janeiro e do Brasil para ter qualidade. Vamos lá, Majorri. Já falando do seu acidente... Oi? Esqueci aqui do presente aqui do meu querido Léo. Um alorrinho aqui, ó. O Davi já ganhou aqui quando teve com o irmão dele, né? Você já ganhou, Majorri? Não, né? Aqui, ó. Oh, não! Cadê o meu? Aqui. Aqui. Você vai ter que vir trazer para mim. Não, eu vou fazer uma coisa melhor. Vou ter que mandar... O Davi tem patrocínio da DHL, né? Uma das maiores empresas de transporte, né? Tive a sacada aqui, tá certo, Davi? Hein? Tem que agradecer e parabenizar a DHL, né? Pelo trabalho, incentivando esse trabalho brilhante, salvando muitas vidas, né? E as vidas... são salvos, a gente pensa que os grandes salvamentos só são no mar, mas não é não. Na piscina tem um índice absurdo, o Davi vai falar isso mais tarde, né? Então, é isso aqui que eu queria falar para vocês. Então, eu queria agradecer toda a equipe aí e falar, Majorri, recapitulando assim, já para dar adrenalina na galera, né? A gente se encontrou no Havaí, né? Tiramos uma foto na minha praia predileta, que é Sunset Beach. Tá com a foto aí para mostrar? Isso foi antes do acidente dela. Tá com ela aí? Olha só, tá aparecendo aí? Hein? Essa aí. Olha lá, Sunset Beach, olha lá. Eu me lembro que eu parei e pedi para você. Rico, não acredito que eu não te vejo há muito tempo. Tira uma foto comigo. 2 dias antes do acidente. E o que é gozado que nesse acidente, Davi... Eu estava lá, mas Sunset, tinha, alguns dias antes, estava grande, enorme, né? Maravilhoso. Aí eu peguei tanta onda que eu já não me aguentava mais, aí já era a segunda caída do dia à tarde, aí estava assim 1 metrinho, eu falei, 1 metrinho tá marolinha, já estava de cabeça, eu falei, não, mas eu vou cair. Aí caí, encontrei a Majorri lá, até motivei ela. Majorri, vai. Você lembra disso? Eu lembrando você, uma onda boa, vai. E acabou, você não entrou na onda, porque a onda ficou muito em cima. E aí a gente tava lá pegando onda, né? Muitas mulheres, nunca vi tanta mulher na água, né? Porque tava aquele dia mamão com açúcar, né? Tava bem florido. Tá lembrado disso ou não? Você lembra? Não, no dia do acidente eu não lembro nada, não. Isso daí apagou da minha memória. Blackout. Aí, eu lembrando, né? Tava uma vibe legal, todo mundo, um pega uma onda, outro pega uma onda, eu tava me divertindo. De repente, uma japonesa havaiana, quem é aquela menina? Uma menina lá falou que você estava sentada na prancha, pá, desmaiou e foi pro fundo. Mas até te resgatarem tudo, né? Aí um garoto lá gritou, aí eu me assustei, aí fui lá ver, fui lá de perto, aí mergulhei assim, aí te peguei no fundo assim, falei, não acredito, pô, mas eu ri aqui, já tava pra lá de Bagdá, né? Tava, você é escurinha, né? Já tava roxinha aí, Davi, roxinha, né? E aí botei você em cima da prancha assim, alguém tava me direcionando, eu acho que era o Carreia Hatar, Carreia Hart, né? Era um cara muito experiente, um havaiano, que eu acho que ele surfou profissional. E aí ele, tira a cordinha. Aí eu fui lá, tirei a cordinha para você ficar mais livre, né? E aí colocamos em cima da minha prancha e você parecia que pesava uns 150 quilos, que você desmaiada, sem vida. Aí foi um quadro assim muito ruim, vendo você deitada na minha prancha, assim, cabeça para cima, meia torta, e assim, a boquinha assim, torta, olho torto, aquele olho de peixe, aquele peixe para lá de Bagdá, aquele bagre. Eu falei, meu Deus do céu, what's going on here? E aí o Carreira Ratai, uau, só no CPR, o cara não parava, né? Quantas costelas ele quebrou sua?
Aqui não, pode ser que não tenha sido só ele que quebrou, porque o que acontece, com certeza, aqui nós temos uma pessoa mais profissional para falar exatamente, mas, bom, primeira coisa, eu tenho que fazer só uma correção. Na realidade, eu nasci em São Paulo, é que eu cresci em Santos também, senão o pessoal vai me cortar, tem que fazer essa correção. Eu sou paulistana, mas eu ia direto para Santos. Eu tenho que falar sobre essa parte de salvamento, porque eu sempre tenho o maior respeito para todos os salva-vidas aqui, não só aqui, quando eu vou para Santos, que eu ando muito, eu tenho um apartamento no Canal 1 ainda, desde criança, eu sempre paro para falar com os salva-vidas, conversar com eles, trocar uma ideia. É tanto respeito, porque eu já fui salva e não salva. Já aconteceu de eu não ter sido salva por um salva-vidas aqui, que não é mais salva-vidas, graças a Deus, o Jerry, mas todos os salva-vidas, assim, os caras fazem sem expectativa de obrigado. Eles fazem mesmo por amor ao que eles fazem, salvar a vida. É uma coisa fora do comum. São pessoas incríveis, não só homens, tem mulheres também que salvam vidas. Mas aqui no Havaí, eu, que há mais de 30 anos, quase 34 anos, né, uns 30 e poucos anos que eu moro aqui, conheço desde Derek Donner, quando ele era salva-vidas, ele já não é mais, que ele era um dos salva-vidas da torre ali em Sunset, mas todos os salva-vidas são assim pessoas que não só eu tenho eles como meus irmãos, meus parceiros no mar, confio totalmente, como também eles são assim pessoas que minha família. Eu tenho muita admiração por todos os salva-vidas, porque é um trabalho de muita responsabilidade, você tem que estar em uma forma física muito grande, mas o psicológico, um salva-vidas, ele está indo fazer um trabalho que ele salvar alguém que é inexperiente, que tem muita gente que não tem completamente noção do perigo do mar. Mas pessoas como eu, que estou há muitos anos ao lado do mar, que surfo ondas pequenas, médias, não grandes. Eu não gosto de um mar grande como um Aimeia da vida. Mas eu surfo um sunset de responsabilidade. Eu ainda gosto e cresci surfando sunset. Mas quando eles vão salvar alguém, nem sempre eles conseguem, ou tentam pelo menos, ter o sucesso de trazer a pessoa em vida. E algumas vezes é muito difícil quando a pessoa não volta à sua vida, eles não conseguem, eles dão de tudo, eles continuam fazendo o trabalho dele até não ter mais fôlego, energia. É um trabalho de equipe muito grande, são todos profissionais, eles sabem exatamente, mas existe alguma porcentagem de eles não conseguirem trazer a pessoa à vida. Ele está preparado muito psicológico, emocional deles, não só o físico. O físico, para eles, eu acredito que eles são pessoas que são meus amigos aqui, eles são meus amigos de surfar com eles. Eu vou no mar, eu surfo com esses salva-vidas, eu paro na torre para dar um oi, para saber como é que eles estão. Eles são humanos, mas eles estão lá, ligados, e se acontece alguma coisa, eles têm que estar muito preparados emocionalmente para lidar com aquilo para o resto da vida. É uma imagem muito pesada, porque eles não querem perder ninguém, não querem, porque de uma maneira ou de outra é o trabalho deles, mas é difícil não carregar essa carga. Então, para todos os salva-vidas desse mundo, do mundo inteiro, de todos os países, de todas as cidades, aqui no Havaí é muito pesado. Os mares no Havaí são coisas assim, muito turista ignorante, ofendendo. Mas muita gente não tem ideia. Eles saem do mar de costas viradas para o oceano. E aqui, perto de onde eu moro, pessoas andando na beira da praia, em Queique, foram engolidas por um shore break. Veio a onda, engoliu e nunca mais voltaram. Então,
tiro o chapéu e tenho muito respeito para todos os salva-vidas, porque eu também fui treinada por salva-vidas para ser uma professora formada de aula de surf, né? Eu dou instrutora de surf. E eu tive que ter um pouco exemplo de como é ter que salvar alguém. E eu digo, o que aconteceu comigo pelo Carreia, ele quebrou as costelas, eu tenho 6 costelas rachadas, e aqui no meio chama-se Spectrum. Eu tenho, na hora do CPR que eles estavam fazendo, porque eu estava completamente fora de órbita, ele continuou me trazendo a vida até o Rico e as pessoas conseguirem me levar até a praia, quando os salva-vidas que estavam na torre de Sunset já estavam se mobilizando e chegando até mim e tomaram já a continuidade de me trazer a vida. Mas nesse movimento do CPA já foi explicado pelos maiores salva-vidas aqui do Havaí, que são amigos meus, já me ligaram, me falaram comigo, inclusive um brasileiro chamado Vitor Marçal, que é um dos chefes aqui da Liga dos Salva-Vidas aqui no Havaí, é um brasileiro, Vitor Marçal, é um cara alucinante, um amigo meu, e ele me explicou, é normal de ir no CPR, né, de trazer a pessoa à vida, com aquele esforço, eles não medem esforço. Mas, Jory, eu até queria parabenizar o Carreira Hart pela bravura dele. Eu vim empurrando a prancha assim, e aí o cara não parou nem um segundo aí. Ele foi, eu estava embaixo d'água empurrando, e a força de vontade dele, a persistência, a vontade de trazer, né? E não dava sinal nenhum, entendeu? De que você estava retornando, né? E quando chegamos assim, uns 15 metros da beira, sei lá, 20 metros, aí veio a equipe dos guarda-vidas, nós passamos a situação ali para os guarda-vidas comandarem, e eles lideraram ali. Muito legal, Davi. Quando chegou na praia, ao invés das pessoas que estão na praia ir lá, ficar que nem urubu, assim em cima, olhando, atrapalhando, tirando o ar, né? Todo mundo abriu, largou, deixaram, ficar até arrepiado, né? Então, tá de parabéns mesmo todos os guarda-vidas, e queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Às vezes aqui no Brasil, uma pessoa se afoga e junta assim 40, 50 caras para olhar e não deixa o guarda-vida trabalhar, né? A educação manda separar e deixar eles trabalharem, tá certo, Davi? É isso mesmo, né? É sempre uma situação muito difícil para todo mundo que está ali, né? Gera muita curiosidade e gera muita angústia, ansiedade, né? Uma situação de urgência, como aconteceu com a Marjorie, o coração para. Se isso não for feito, a ressuscitação muito rápida e muito eficiente, acaba que você não consegue sucesso. E como eu estava falando, sucesso nesses casos que aconteceu como o dela, são de 1 em 10 pessoas saem como ela está agora. Então, assim, é um milagre? Eu acho que faz parte. O milagre aconteceu, mas por parte também de um esforço humano de ajudar esse milagre a acontecer. É muito comum, né? É mais comum do que a gente gostaria, que quando a gente tem intimidade com o mar, a gente se sente cada vez mais confortável, mais poderoso, achando que a gente tem as ferramentas suficientes para lidar com aquele mar ou com aquela situação. Mas, assim, nenhum de nós consegue lidar com essas situações se tiver sem consciência, se perder a consciência. E essa perda da consciência pode acontecer de diversas formas. Uma delas é essa que aconteceu com ela, que é uma situação clínica, deve ter sido o que a gente chama de acidente vascular cerebral intermitente, ou seja, algum coágulo, algum tronco desprendeu, foi lá e apagou a consciência dela. No momento que ela apaga a consciência, se ela não tem um colete salva-vidas, acabou. E se alguém não tem, se não tem um anjo como o Rico e como guarda-vidas naquele momento para pegar rapidamente, e aí, quando eu digo rapidamente, eu estou falando em 2, 3, 4 minutos. O que a gente sabe que no mar, 2, 3, 4 minutos... Não é nada.
Não é nada. Até para sair você leva muito mais. Então, é a confluência, quase, né? É uma confluência de situações que vieram a favor dela. E como ela disse, a fratura de costela, a fratura de externo, faz parte da ressuscitação. É difícil a gente ressuscitar. Em criança não acontece tanto porque é muito elástico, mas em nós adultos é muito comum acontecer isso. E aí não é que você fez demais, é porque você fez e às vezes precisa quebrar para ter efetividade no bombeamento do coração. Então, assim, muito legal. Davi, só resgatando a ideia do momento que ela caiu, que ficou, sei lá, talvez 1 minuto ali embaixo, até eu chegar lá e pegar ela lá embaixo, até conseguir botar em cima da prancha, eu acho que devia ter alguém do lado me ajudando, porque eu me lembro que era muito pesado, e no nervosismo você perde toda... Parecia que eu, entendeu? Não sei, cara, parecia que eu era outro cara, tava nervoso, entendeu? Para botar dentro daquele quadro, para equilibrar ela em cima da prancha. E o que eu tava pensando, o Carrera devia estar em outro longboard, que ele estava em cima dela, não dá para ficar ela e o Carrera em cima da prancha. Então eu estava empurrando 2 pranchas, entendeu? E era uma força danada e parecia que nunca ia chegar na beira, de Sunset Point pequeno até lá, deve ser uns 120 metros até chegar areia, e aí fica sem onda, né? Empurrava e nunca chegava, e eu vendo aquele quadro, show de horror, né, cara? Assim, eu falei, meu Deus, onde que eu... E aí, quando chegou os guarda-vidas, eu acho que eles estavam tão nervosos, eu acho que eles vieram com a prancha... os guarda-vidas, aquela mais estável, transferiu, e aí na beira aí já vieram 4, 5 guarda-vidas, tinha um lá, um havaiano, o cara, pô, não parava de fazer, né, cara? Então botaram uma máscara nela, né, não sei se era para tirar a água, né, assim, uma eficiência. Logo depois chegou a ambulância, né, os caras correndo com a maletinha lá, já não sei se era oxigênio, e aí eu soube até que quando você retornou, começou a respirar, você ficou muito agressiva, né, não estava entendendo a situação, tiveram até que te amarrar. Como é que foi, Marjorie, você se lembra? Não me lembro. Mas alguém te falou que você ficou braba. A gente tem que falar aqui que as pessoas não sabem. Hoje é uma quarta-feira, né? E nós estamos falando aqui do dia 20 não é nem 20 de maio, né? Isso ocorreu no dia 28 de abril, gente. Isso, vamos dizer, fazem 3 semanas. Sendo que de 3 semanas eu estive no hospital 10 dias. De 10 dias, 5 dias eu estive em coma. Eu fui induzida em coma. Isso daí eu vou deixar para ele explicar como é que acontece. Mas eu não lembro daquele dia. Eu não lembro de nada. Eu lembro de 2 dias anterior, que o mar estava bem maior, que estava grande, que eu não peguei muita onda, mas as poucas que eu peguei estava grande. Eu gosto de sunsetão. E eu tenho, como eu morei ali, eu tenho assim, um respeito pelas pessoas que estão lá. Inclusive, um deles era o Miles Padaca, que estava lá. Agora, falando de salva-vidas, um deles, inclusive, que é um grande amigo meu, o Perry, eu conheço vários salva-vidas. Um deles, inclusive, foi o Luke Shepard, que foi um dos salva-vidas que ganhou o campeonato de Waimea de 80 pés, né? Que foi o Ed Aikau. Do Ed Aikau, ali em Waimea. Ele é um dos salva-vidas, ele é bem simples, bem assim, tímido, e ele era um deles que estava lá também, mas os salva-vidas, eles todos são incríveis. O Perry é um cara que cuidou de mim. Ele deve ter ficado mal. Eles, quando me viram, ainda não tive tempo e energia em casa, porque eu ainda estou em recuperação das minhas costelas, da minha voz, porque eu fiquei com pneumonia, né? Uma coisa que eu vou deixar ele para falar. Eu fiquei com sangue nos pulmões, né? Por causa, segundo as pesquisas e as conversas que eu tenho com os médicos, quando eu, vamos dizer, me afoguei, né? Porque eu não tinha respiração.
Quando você me encontrou no fundo do mar, que eu estava pesada, eu engoli água. E nessa de ele fazendo a ressuscitação em cima, trazendo CPR em cima da prancha, ele estava bombando sangue, oxigênio para o meu coração, mas também, como eu tinha engolido muita água, eu também, além de ter me afogado, o sangue foi para a parte do pulmão, que eu entendi com AVC, tive as costelas quebradas e tive também coágulo de sangue nos pulmões, ou seja, em 3 semanas agora, segunda-feira, que fez que eu sobrevivi, eu estou aqui porque meu anjo da guarda não quer que eu vá embora de jeito nenhum, e graças a Deus para poder contar para vocês a importância do que eles estão falando, não só em termos de alguém saber fazer ressuscitação, e é um surfista que ele tem muita experiência de parte física, alimentar, mas não é só isso também. Uma pessoa humana, se não tiver o salva-vidas ali, as pessoas têm que saber. Outra coisa é um tourniquet. Eu estou aqui conversando com vocês porque alguém amarrou a cordinha da prancha na mordida do tubarão. Então, são coisas que eu vou deixar ele falar, a importância, porque eu renasci e agradeço os anjos em volta de mim. Eu sou uma pessoa saudável, tive um AVC, mas essas coisas poderiam acontecer com qualquer pessoa, até um surfista profissional, como aconteceu com alguns que, às vezes, o Macala, que, por exemplo, estava lá, surfando lá no Tahiti, e a prancha cortou a veia dele, e ele morreu. Se você tem um tourniquet, se você tem um lixo, se você sabe fazer, está ali do lado de alguém, você pode salvar uma vida, não interessa como, entendeu? Mas essa parte de respeito é uma coisa muito importante aqui no Havaí. Você tem que afastar e deixar quem sabe fazer o trabalho tomar conta e seguir em diante. Eu comecei com o Rico me salvando, me pegando, me cortando, o Carré fazendo CPA, mas se eles não tivessem feito isso, talvez não tivesse nem chego na mão do salva-vidas. Foi uma sequência. E aí de eu ter entrado não lembro, de ter resistido, isso daí eu não estava nem consciente, não lembro de nada. Mas, Jorri, como é que o Davi consegue analisar todo esse quadro aqui, tecnicamente? Como é que você explica aí pra gente, Davi? Vai. Não, o que acontece ali é aquilo que a gente estava conversando. A pessoa tem ferramentas para não se afogar, não é o caso dela. Mas ao perder a consciência, ela cai dentro da água e ela pode aspirar e se afogar. Então, às vezes, não é a causa que fez ela perder a consciência que leva à morte, sim o afogamento, que a gente chama de afogamento secundário. Ele aconteceu secundário à perda da consciência dela. Quando ela aspira água, o oxigênio vai caindo muito rapidamente, até em 3, 4 minutos o coração para. Nesse momento, você tem ali 2, 3, 4 minutos para agir. Se você não agir naquele tempo, as células do cérebro, principalmente, começam a sofrer. Elas começam a morrer. Então, por isso é que era o desespero do guarda-vidas em fazer alguma coisa ao longo do resgate, para que ela tivesse mais chance, como está mostrando aí, de recuperação, né, e poder estar com todo o cérebro íntegro, como é o caso dela. Então, assim, é muito difícil que você tenha um guarda-vidas nesse período de tempo tão curto. Quem é que vai estar lá para te salvar? É o surfista, é o rico, é o outro cara. Mas eu queria deixar claro aqui que qualquer um iria fazer o que eu fiz, cara, entendeu? Eu não me sinto herói, não me sinto nada disso, entendeu? Já tive várias oportunidades, depois eu vou falar aqui, né? E a razão de eu ter chamado vocês dois aqui é porque eu quero motivar as pessoas a aprenderem a fazer o CPR.
Eu já fiz vários cursos de CPR, mas na hora H mesmo, na hora que o cara tá ali em cima da prancha, o que tá morto embaixo d'água, cara, parece que muda tudo, né? A situação muda tudo, né? Então, eu queria que você falasse. Deixa eu falar um pouco do Surf Salva, um programa que foi iniciado em 84 por você. Tá? Surf Salva. Qual é o propósito do Surf Salva? É ensinar ao surfista educação em prevenção, resgate e primeiros socorros, que inclui o CPR. Esse programa tem no Brasil, ele foi reiniciado pela gente, pela Sobras, em 99. Até o McNamara estava presente nesse evento. Tá? Então, assim, é um evento que a gente vem fazendo pelo menos 100 a 150 edições por ano. Por ano, né? Porque eu quero que todo mundo aqui na Praia da Macumba saiba me atender se eu tiver um problema. E eu posso ter um problema. Qualquer um pode ter um problema. Eu posso morrer afogado. Não quero isso. Então, o colega que está do lado, ele precisa saber como responder. Se ele não souber, o guarda-vidas pode fazer isso, mas você já tem uma possibilidade menor de ser socorrida. Davi? Então, isso é muito importante, essa continuação. Só lembrando o tempo que você está falando, do momento de 1 a 2, recapitulando, 1 a 2 minutos de colocar ela em cima da prancha. De Sunset Point, empurrando a prancha, não é remando, empurrando 2 caras, deve ter demorado pelo menos rapidamente 6 minutos. Isso rápido, né? Não tô nem. Então já tem 2 embaixo, já são 8. Até ela chegar. Até mais, né? Até ela chegar, como é que se fala? Na areia, quando transferiu de prancha, tá falando aí de 10 minutos mole, isso fazendo uma contagem curta, né? Senão é 12 minutos. Eu achei que, na melhor das hipóteses, ali ia ter algum, se salvasse, vai ter algum comprometimento. Assim, acontece, né? A pessoa, quando volta com problema mental, não volta com problemas? Com sequelas, se a hipóxia, se a baixa de oxigênio é o suficiente para lesar o cérebro. No caso dela, não foi. Por que não foi no caso dela? Porque provavelmente não, tenho quase certeza, ela não se afogou direto. Ela estava com oxigênio muito bom, ela perdeu a consciência e ela foi parar o coração em 4 a 5 minutos. Dali tem mais 4, 5 minutos. Então ela teve uma chance muito maior do que normalmente uma pessoa que se afoga, que vai aspirando água e diminuindo o oxigênio, aspirando e diminuindo. Claro que, de qualquer maneira, é um milagre. Eu queria aproveitar e parabenizar todos que estavam na água, entendeu? Ao Carreira Hart, que fez um trabalho assim espetacular, né? Assim, o cara não parava, parecia uma máquina, parecia um desentupidor de pia, sabe quando você fica assim, né? E aí deu tudo certo, cara. E o Vitor Marçal, que não era para estar na praia nesse dia, estava lá por acaso, entendeu? E aí ele veio, quando ele viu a minha prancha, que minha prancha é uma cor diferente, é listada, vermelha, cinza e preta, né? Eu estava morando na casa dele, ele surfa com as minhas pranchas, e aí quando ele viu, assim, um corpo em cima, ele falou, ih, o velho morreu. Estamos rindo aqui, mas graças a Deus, ele pensou que fosse eu. E eu queria também dizer, a união da galera lá de Sunset Point, aí todo mundo, a mulherada toda, todo mundo querendo ajudar a ela, entendeu? Achar a chave do que elas... trancou o carro e escondeu a chave, né? Que nem brasileiro, né? Aí, onde é que ela escondeu aí a mulherada toda, né? Então, muito legal, cara, ser como é que se fala assim, ver toda a comunidade querendo ajudar. A Leila Ali também, que foi no hospital, né? E eu me reportava a ela, ligava da Califórnia. Da Califórnia, eu falei, Davi, ela tá mexendo a mãozinha, sei lá, no 3º dia lá. Ele falou, isso é um ótimo sinal. Aí daqui a pouco, aí, vou ver se eu pego aqui, ó, depois que ela, não sei se vai dar para escutar aqui, mas se der, aqui, ó, ia ser interessante que
foi a primeira comunicação que eu tive com ela. O modo avião saiu. Aqui, Majorri, olha só. Querido, tudo bom? Só para te falar que... Tá escutando? Obrigado por tudo que você fez por mim, porque salvou a minha vida. E eu tô voltando para casa amanhã. Agora a gente tá rindo. E a gente vai se falando, tá bom? Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui no Havaí, mas vamos ver se a gente consegue se ver. Mas eu vou para casa para descansar. Já fui liberada, tá todo mundo achando que... Todo mundo achando, todos os médicos de todos os tipos de possíveis imaginários, eles... Olha, passou um milagre. Que normalmente as pessoas não saem. Não saem do IMCU, do coma desse jeito. Como eu saí. É emocionante, né? Aí quando eu comecei... Olha aí, ó. Não tenho nem palavras para te falar. Caralho. Pensei que... Tô feliz de estar escutando você. Poxa, não pensei que isso fosse acontecer. Quando eu vi o seu quadro lá, fiquei assim muito preocupado, não consegui dormir. E tô muito feliz. Chegando aí, vou te falar, eu realmente não consegui dormir, eu fiquei tão ligadão. Fiquei a noite, tava na casa do Vitor, né? Aí passei a noite toda lá pensando, caraca, deu ruim, né? Mas graças a Deus tá todo mundo aqui. E a razão desse programa aqui, do Aloha Podcast, vocês estão gostando do nosso conteúdo, se vocês acham que é um conteúdo verdadeiro, vamos incentivar a galera do surf, né? Para poder aprender esse sistema que o Davi aí está nos ensinando, né? Porque aí, eu depois posso contar, eu já tive aqui, ó, essa daqui, ó. Da câmera dá para colocar aqui? Não sei se dá. Né? Eu em Macarra, estava pegando onda lá com Ia Roberts, com a Denise e outros amigos. Aí um cara estava... Macarra tá na posição correta? Estava na posição, estava pegando onda, o cara bateu com o queixo na prancha e aí caiu e ficou... Eu da beira, a Denise falando, olha lá, eu acho que tem alguém embaixo d'água lá, eu acho que a prancha está sozinha. Mas era longe, aí você está falando de 200 metros, né? Aí eu falei, pô, será que eu vou até lá? Não. Aí eu acabei indo, e a forma que era entre duas torres de guarda-vida, devia ter 6 guarda-vida em cada torre, né? E ninguém viu, nem eu tinha visto, eu fui lá na curiosidade, aí quando eu cheguei lá, eu vi um corpo, o cara já estava... purple, né? E aí ele era muito grande, botei ele para fora d'água e aí pedi socorro para os guarda-vidas, eles vieram e aí conduziram até a areia, aí fizeram o CPR e aí saiu até no jornal turista salva surfista, né? E aí o Vitor depois ligou para Macarra e soube que ele tinha o Fred, né? O Fred é esse daqui, ó, né? Então, os guarda-vidas me deram isso daqui, uma honra ao mérito, mas isso daqui, para mim, qualquer um que tivesse na praia iria fazer, né, cara? Mas eu estou mostrando que isso acontece toda hora. Eu já uma vez com o Davi, ali no Canto do Recreio, na época daquela novela, como é que fala? Que era com o Nuno Leal, Água Fria, Água Viva, né? Água Viva. Eu peguei 2 meninas que estavam se afogando, mas eu só estava vendo uma. Aí até eu chegar lá, na vala, mais pequenininho, eu vi uma se afogando, né? E aí fui em cima dela. Mas já tinha outra no fundo, desde o início da corrida, 6, 7 minutos. E aí liguei pro Davi, ela salvou. Você lembra desse acidente, Davi? Faz tempo. Eu já tinha me esquecido, que são tantas vezes, né? Mas eu me lembro sim. É sempre impactante para todos nós, né? Você ter... A vida da pessoa ali, dependendo de um de nós. Eu tenho certeza que a Marjorie ali já ajudou várias pessoas dentro d'água também. Então, assim, é muito importante para a gente, primeiro, a gente saber o que acontece. Que o cara pode ser um expert, o máximo do máximo, ele pode se afogar. Quanto mais tempo a gente fica dentro d'água, maior a possibilidade de coisa. E se acontecer alguma coisa, é importante que o cara que está do nosso lado, com a gente, saiba o que fazer. Nesse caso de um ataque de tubarão, é raro, mas pode acontecer. Ou uma quilha, por exemplo, rasgar a perna, que é muito mais comum, e aí você morre de coisas, de causas que poderiam ser evitadas, que poderiam ser atendidas, porque às vezes
o nosso amigo que está do lado ali não sabe reagir. A primeira coisa, e eu acho que é isso que o Rico estava falando, do nervosismo, é assim, a primeira coisa do surfista é dizer assim, pode acontecer, eu admito, pode acontecer. Quando eu admito que pode acontecer, como é que eu vou fazer se acontecer isso? Porque o que dá o nervoso é quando você olha uma situação e diz assim, cara, eu não imaginava que podia acontecer, isso congela um pouco a gente, né? Isso dá aquela sensação de impotência. Quando você admite que pode acontecer, fica mais fácil. E o Surf Salva, o curso Surf Salva, que tem online na nossa página, você online é o melhor? Não, mas atinge todo mundo que quiser fazer, entra na página e faz o curso online. Esse curso, ele é aprovado pela ISA, Brasil, todo o Brasil, todo mundo que faz o curso Surf Salva recebe um certificado que é aprovado pelos instrutores para você ter um certificado da ISA. Isso é uma coisa muito importante, que a gente quer todo mundo sabendo o que fazer numa situação dessa. E outra coisa que tem que ter, né, que eu acho que todos nós surfistas temos um pouco, é ser frio, tentar ser frio e ter iniciativa, né? Porque nesses momentos difíceis que o homem mostra que é homem mesmo, né, cara? Assim, deu ruim, vamos pegar, vamos resolver, vamos ajudar, né? Eu sei que é fácil falar assim, eu mesmo, quando cheguei lá, eu tomei iniciativa, mas fiquei nervosão, olhando ela ali, né? A carinha dela ali tá assustada até agora, né? E eu queria... Na realidade, não é que eu estou assustada, é que se você não, por mais que você ficou emocionado, é porque a gente se conhecia. E então envolveu também aquela coisa, aquele sentimento de, poxa, é uma amiga minha de anos que está aqui do meu lado e eu tenho que estar assim, tá dependendo, quase assim, tá dependendo de mim, entendeu? Então vem aquela responsabilidade de, além de ser humano, e você ter que separar a responsabilidade de salvar até um cachorro, você tem que fazer o CPR, botar o ar na boca, tá morrendo o cachorro, você não pode ter nojo de um cachorro, você vai deixar o cachorro morrer? Não. Você tem que saber como fazer. E nesses cursos você aprende como trazer a vida para uma criança, um bebê, um animal. São vários tipos, tá vendo? São vários tipos de ensinamento para resgatar a vida de qualquer ser, qualquer humano ou não humano. Olha ali, entendeu? Ele mostrando que interessante ali. Isso aqui, Marjorie, é uma invenção brasileira para você fazer um manequim, um garrafa PET. Isso tem 10 anos, e isso você faz na aula, leva para casa, não só você tem aula e aprende como fazer, uma coisa que é gratuito, barato, um papelão e PET, como você leva para casa e ensina todo mundo que está em casa. Porque se você passar mal, quem vai te atender é o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo. Né? Isso aqui tem um vídeo ensinando como é que faz. Eu vou falar sobre uma coisa nesse sentido, ao longo desde a época, porque a parte de eu ter um AVC na água, nem os médicos ainda não entenderam o porquê que eu tive esse blackout, né, antes da parte de, entre aspas, do afogamento, que ainda está sendo estudado. O meu caso ainda está sendo estudado. Porque em 3 semanas eu estou aqui conversando com vocês, já estou andando, já estou conseguindo me mexer, as costelas não estão... Eu não sou muito, assim, average, como diz uma pessoa, mas ao longo desse tempo todo, muita gente veio falar comigo sobre o ataque do tubarão, que foi uma coisa assim, eu tive pessoas que me ajudaram, mas a minha reação não foi ficar gritando e desesperada em pânico. Eu aprendi na aula de salvamento, durante as aulas, que é uma coisa que é como um eco na minha cabeça. Uma das coisas mais importantes é você aprender a não entrar em pânico. Eu nunca vou esquecer o meu professor, que é um salva-vidas famosíssimo aqui no Havaí, que dá aula para as pessoas de CPR, né, primeiros socorros, que é uma coisa que você tem que aprender a ter a consciência completamente assim, sem emoção.
para você ser funcional. Você é capaz. E ali você está tendo um papel importantíssimo, não é, Davi? Não ter o pânico. Se você entrar em pânico, você esquece na vida, em todo sentido. Eu já vi pessoas se machucarem, tudo. E ao longo desses anos, muitas vezes eu converso para as pessoas a importância do tourniquet, que eu acho que toda criança... Tourniquet, que se fala aqui em português? Tourniquet, no Brasil, é você usar a cordinha, Torniquete. você usar uma borracha. Como é que chama no Brasil? Tourniquet, Davi? Isso. É tourniquet, tourniquet. Aí é Então, cat, aqui é cat. Aí o que acontece? Isso, em qualquer lugar do corpo, ele vai falar, porque a parte do profissional eu sei, porque eu fiz a aula, e eu fui salva porque eu estava muito perto da praia, porém, os amigos meus que estavam surfando no outside, depois da mordida do tubarão, eu saí de lá, eu olhei para a cara do tubarão, eu encarei o olho do tubarão, que é uma história que a gente vai ter que... Essa mulher é braba, hein? Cuidado, hein? Picuruta falou, hein? Essa mulher é braba, hein? Entendeu? O tubarão mordeu, não gostou da carne, foi embora, cara. É o seguinte... Picuruta, por mais que você seja um chato, eu te amo, viu, gato? Só pensar uma mensagem diretamente pro meu brother. Mas, assim, eu estava muito perto da praia, mas eu, assim, quando eu virei, a reação de eu ter alguma coisa encostada na minha perna, eu não vi a barbatana vindo. Então, quando eu virei e olhei para a cara do tubarão, que eu fiquei no olho, eu não entrei em pânico. Eu fiquei, na realidade, completamente assim, como se eu tivesse levado um encantamento do tubarão, de olho no olho. Eu me lembro da pele, eu me lembro do como era o formato do olho do tubarão, e ele simplesmente mergulhou e nem me atacou mais, não tentou morder mais. Minha perna estava dentro da água quando eu estava olhando para ele. Como é que foi a situação? Você estava sentada na prancha? Como é que foi? Não. Eu estava saindo do mar. Saindo? Na realidade, eu estava saindo do mar. Eu estava em uma praia chamada Holtons, que é entre Jocos e Laniakea. E é onde tem um canal onde os turistas vão procurar para ver as tartarugas, que é famosíssimo, que inclusive tem causado muito trânsito aqui no Havaí. Eu estava saindo do mar no Ano Novo, último pôr do sol. Mas ali pertinho, onde a gente entra, me qualifica ali, porque eu conheço... Canal. Não é do lado de onde é Laniakea. É do lado onde tem os turistas vão... Eu sei, mas qual a distância? Que eu conheço aquilo dali que nem a palma da minha mão. É logo no início das pedras, um pouco mais à frente, ou já mais lá para dentro? Eu tava entre a praia e o outside. Não era um dia de mar grande, estava um mar pequeno, 1 metro e pouco. Eu entrei no mar porque eu estava em luto pela minha amiga que foi assassinada, que apareceu, inclusive, Eu fiz um documentário no National Geographic sobre o que aconteceu no negócio do tubarão. Eu estava saindo do mar, as ondas não estavam tão boas, era no dia 31 de dezembro de 2017. Assisti o pôr do sol, vou pegar uma onda para sair, e o tubarão veio do lado de Jocos, né? Jocos, eu estava em Holtons, fazendo a entrada do canal para sair na praia entre Holtons e Laniakea. Eu senti essa minha reação de virar rapidamente. O que é isso, né? Uma tartaruga, o que é que eu bati? Uma pedra? Coisa estranha. No que eu virei o meu corpo, que eu estava deitada na prancha, no que eu virei, o tubarão estava no meio da mordida dele, ele estava me mordendo. E eu não sabia. Ele estava mordendo a minha perna esquerda, minha coxa esquerda. Mostra, por favor, a fotografia da mordida do tubarão. Produção. Pequenininha. Olha lá. Caralho. Hein, desculpa. Que impressiona. Nossa Senhora, hein? Nossa. Isso foi no... Quero nem ver. Isso aí, agora ele tá lindo. Eu já fiz uma tatuagem em homenagem ao tubarão.
Eu fiz os dentes do tubarão-tigre e tudo, mas isso daí foi... não foi no hospital, isso daí foi no hospital de reabilitação já, que eu tirei essa foto. Que doideira. Ô, Davi, falando desse caso dela, não sei se você sabe, mas a gente perdeu um amigo nosso, brasileiro, em Laniaqueia. Ele estava surfando, o nome dele é Sérgio Richer, já ouviu falar nele? Você conheceu ele? Ele é de São Paulo, conheceu? Foi o primeiro cinegrafista a ir pro Hawaii, né? Um dos primeiros, não sei se era anos 80 ou final dos anos 80, né? Um cara, ele estava surfando lá, cortou a femoral, aí começou a sangrar. Um garotinho foi tentar ajudar a rebocar ele, não conseguiu porque ele era grandão, foi buscar socorro, quando viu, ele tinha falecido, entendeu? Tinha se afogado, se afogou em função, a causa foi Perda de sangue. A perda de sangue, né? E aí, cara, olha a loucura, eu tinha acabado de chegar do Havaí e era dia de Natal, dia 24, recebi a ligação, eu acho que do gordinho, de algum amigo meu, dizendo que ele tinha falecido, e eu tive que dar a notícia para a família. Olha que notícia ruim, né, cara? Entendeu? E aí tive que encarar, me lembro como se fosse agora, né, cara? Então, mais uma razão, se tivesse um torniquete ali, na água não tem um torniquete. Mas olha... Deixa eu só complementar. Se tivesse ali na beira d'água e o garoto fosse mais forte, pudesse, salvaria a vida dele. Desculpa, pode falar. Não, é o seguinte, o meu tourniquet, por mais que eu já tivesse feito, porque quando eu olhei para a cara do tubarão, o tubarão simplesmente olhou olho no olho. Eu encarei. Quando você... Não me diga o porquê. Quando eu virei, eu me lembro de duas coisas. Uma delas é que eu estava com a mão fechada, tipo, mas eu não sabia que era um tubarão. Por que eu estava com a mão para dar um soco? O meu corpo, minha perna estava dentro da água, então eu estava em cima da prancha, assim, em formato de cruz, olhando para a cara do tubarão. Se eu não tivesse olhado o tubarão, encarado o tubarão, e tivesse remado com medo, ido embora, eu tinha virado comida de tubarão, porque aí ele ia achar que era um peixe, que era alguma coisa comestível. Eles não querem comer um humano, eles não querem a carne do humano. Não é o que eles gostam, como o gato, no caso, quer dizer que ele não me quis. Mas, na realidade, foi como se fosse um engano. Mas quando eu virei e mostrei, e eu nem sabia, mas quando eu virei e encarei o olho do tubarão cara a cara, que eu me lembro nitidamente, o tubarão, ele parou com a perseguição dele de querer continuar a experimentar minha carne, ou me morder, ou me matar. Ali já não foi ele atacando. Ali foi assim, opa, pensei que você fosse outra pessoa, outra coisa, algo para mim comer. Foi por curiosidade, né? Curiosidade, né? Exatamente. Tanto que eu voltei a surfar. Eu não tenho medo. Eu voltei a surfar um ano depois, quando eu tinha habilidade para surfar. Então, para mostrar para vocês, não tive o tourniquet na hora, porém, eu virei a prancha e saí dali remando. Meus amigos viram lá do outside o tubarão em cima de mim. Em vez de eles fugirem, eles vieram ao meu encontro. Eles poderiam ter sido atacados pelo tubarão, porém, eles vieram ao meu encontro, e eu quero muito fazer uma homenagem para essas duas pessoas que me salvaram do mar. Na realidade, são 4. Ainda não tive essa oportunidade, já deveria ter feito. Mas eles vieram ao meu encontro, e no canal, ali que é profundo, outro tubarão podia estar ali, porque eu estava sangrando. Eles pararam tudo, pularam da prancha, arrancaram a cordinha da prancha de um dos meus amigos, do Bray, que eu não conhecia, vim a conhecer depois. O James, que tem uma experiência de pesca, pediu, dá a cordinha, é havaiano, dá a cordinha. Tirou a cordinha da prancha do cara. Ali no canal, mesmo perto da praia, faltando 2 minutos para chegar na areia, ele amarrou o tourniquet e foi uma dor muito grande. Mas é como o Davi falou,
aqueles minutos de tourniquet, de você estrangular a parada do sangue, a circulação do sangue, de jogar o sangue fora, esse sangue foi suficiente para me segurar minha vida. Eu cheguei na areia com vida, eles me levaram e um amigo meu tinha um celular, meu outro amigo que me carregou, que me levou até a praia com um stand-up, que me botou assim, segura a minha perna que eu vou te carregar. Eu segurei na coxa dele, com o tourniquet doendo, me levaram na praia, eles fizeram uma cadeirinha e alguém lá na estrada de Kamehameha ficou... Outra coisa que tem que saber, você tem que levantar o seu corpo acima do coração, não é assim, David? Fala aí. Exatamente, para melhorar. Isso ajuda a parar o sangramento. Você tem um sangramento na mão e levantar ele acima do coração, você tem uma pressão negativa, ajuda a parar. Se for venoso, porque se for arterial, que é a indicação do uso do torniquete, só o torniquete. Não tem como, não adianta botar para cima, para baixo, só comprimir no local e o torniquete. Quando você usa o torniquete, por exemplo, você pode usar o strap, o leash, né? O que você tem que fazer é, amarrou ali, amarra um pedacinho de pau nele e aí você estrangula. Você vai torcer ele, porque na mão, você segurar na mão, você não consegue. Você precisa torcer realmente. É improvisado, mas na hora a gente tem que improvisar mesmo. Davi, deixa eu contar um caso aqui que você me ajudou, cara, lá na prainha, eu fui pegar onda lá, desculpa, mas eu tenho que te agradecer, né, cara? Eu fui pegar onda na prainha, eu tinha só 40, 50 minutos para dar uma caída, que eu tinha um compromisso, aí eu tava entrando na água assim, rapidinho, amarradão. Quando eu tô entrando na água, vem um cara, o cara tinha deslocado o braço, cara, o ombro, né? Com uma dor absurda, o cara chorando. Falei, cara, deixa eu te ajudar. Aí não, o cara não aceitava nem ajuda, aí levamos ele lá para cima. Aí um guarda-vida tentou botar o ombro dele no lugar, não botou da maneira correta, o cara foi lá na lua. E aí eu falei, cara, deixa eu te levar para o médico, para o Miguel Couto, para Lourenço Joca. Aí ele não conseguia nem entrar dentro do carro, cara, de tamanha dor que era ele, né? Aí, entra aí, cara, entra. Não dá. Falei, cara, então eu vou te deixar aí, cara. Pô, tô querendo te ajudar aqui. Aí ele acabou entrando, eu levei na sua casa, ele deitou o cara no chão, deu o braço, tipo armlock, clac! E aí o cara quase teve um orgasmo, né? Tá lembrado disso, cara? Hein? Pô. Tô lembrado. E teve há 3 semanas atrás, a gente fez um surf salva na prainha. Um evento de campeonato de surf, a gente fez um surf salva. E a gente montou barraca e tudo mais. E aí o pessoal da prainha, alguém lá falou assim, olha, não pode montar barraca, não sei o que lá. E aí eu fui conversar com o pessoal que é o administrador, lá, todo mundo reunido. Aí eu falei, olha, a gente faz salvamento, a gente faz prevenção. Aí o cara me olhou e falou, como é o seu nome? Eu falei, Davi Spielmann. Você colocou o meu braço no lugar na tua casa que o Rico me trouxe. Olha a sorte. Eu falei assim, legal. Pode fazer o que você quiser aqui no o Rico, ele é muito modesto, cara. Olha quantos salvamentos ele já fez, quantas ajudas ele já fez. Continua, porque graças ao podcast dele que a gente está tendo essas informações. Então, Rico, você pode ser, como diz aqui em inglês, humble, você é modesto, você é na tua, mas, cara, tu tem muito crédito lá em cima, brother. Vou te falar, porque graças, inclusive, ao teu podcast, que você está passando essas informações importantíssimas. É como eu estava conversando, que a gente parou, porque é muita informação, mas eu passei essa informação do tourniquet para muitas mães de surfistas. Por que eu quero entrar nesse assunto? Tem uma geração nova de muitos molequinhos que estão entrando em pipeline com 15, 16, 17 anos de idade, cara. Aquilo ali não é brincadeira. Eles podem dropar a maior onda do mundo, sai de lá todo, que eu dropei na onda enorme em pipeline. Mas atrás
de uns bastidores de pipeline, se alguma coisa acontecer, eles precisam entender, cara, que não é, eu sou isso, eu surfo isso, eu surfo esse tamanho. E eles entram de turminha. As mães e os pais desses jovens que estão surfando muito bem, que têm coragem, todos eles tinham que ser obrigados a ter um certificado de salvamento. Eu, se fosse mãe, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, mas não são do mar. Eu sou a única do mar da família inteirinha. A única que me apaixonou pelo mar desde quando eu era criança. Eu tenho prancha de isopor no quebra-mar com meu pai, com minha mãe, aquela coisa que me deixava toda ralada. Eu tenho lá, orgulhosa. Devia ter 4 anos de idade segurando a minha pranchinha de surf, entendeu? Eu sou apaixonada do mar desde criança. Mas eu acho assim, o que você está passando e o que o Davi está falando tem que ter uma continuidade de outros shows de vocês e ser batido isso na tecla. É mais importante do que mostrar o cara, ele ganhou esse campeonato, essa onda enorme de Waimea, essa onda de não sei aonde. Cara, se ele não saber salvar alguém, se ele não saber se salvar numa certa situação... Você está falando coisa muito correta. Eu tenho até uma coisa aqui que normalmente eu nunca trago isso a público, né? Quando o Chumbinho se machucou lá em Pipeline, tá lembrado disso? Né? O Vitor me ligou pro Brasil, eu estava em casa e falou, Rico, tudo bem? Deixa eu te falar, o Chumbinho acabou de ter um acidente em Pipeline, né? E está sendo bem, atendido, né? E aí eu agradeci a ele, né? E eu, como pai, eu me senti na obrigação de ligar pro pai dele, entendeu? Né? O Chumbão, eu por acaso tinha o telefone dele, né? Aí liguei para ele e a gente tem que saber dar a notícia, né? Assim, de uma forma assim, mais amena. Falei, oi, Chumbo, tudo bem? Beleza? Se ele chegar ao ouvido dele, vai lembrar disso, né? Beleza, e aí, tudo bem? Você recebeu uma ligação na última meia hora do Havaí? Ele falou, não recebi não, por quê? Aí eu falei, olha, queria te falar que está tudo legal, está tudo sob controle, houve um pequeno acidente, na verdade não foi um pequeno acidente, né? Foi um grande acidente, mas tranquilizei ele que o filho já estava sendo medicado e trouxe essa notícia desagradável, mas o pai precisa saber, né? Assim, é importante, né? Então, nós surfistas, a gente tem que estar sempre unido, né, cara? Porque toda hora é problema, ou é afogamento, é numa piscina também, né, Davi? Piscina também não existe em número. Eu acho que talvez, não sei se existe mais afogamento no mar ou na piscina. O que existe mais afogamento, Davi? O afogamento acontece mais no mar. Mas as mortes acontecem mais em rios, lagos e represas, a partir de 10 anos, e em crianças de 1 a 4 anos, em piscina e dentro de casa. Em balde, bacia, cisterna, caixa d'água, são banheira, privada. Privada? Máquina de lavar, balde. Em todos esses locais, uma criança muito pequenininha, a criança é curiosa, ela vai entrar ali para dar uma olhada e fica de cabeça para baixo. E a mãe não vê, né, cara? Assim... Eu tenho uma história dramática. Eu trabalhei no Sop Meat quando eu cheguei na Havaí, que é um mercado de tudo, mercado de roupas no estádio, e o meu patrão, eu vendia biquínis do Brasil e trabalhava como a gerente da companhia, eu cortava biquínis, maiôs, na época que eu trabalhava com moda. O Henrique, que é um cara de Porto Rico, ele tinha gêmeos, eram bebês, estava na casa da avó, e ela se distraiu, isso porque a piscina é cercada, e os 2 bebês morreram afogados. Nossa. Porque eles foram engateando, a avó se distraiu 1 minuto, eles saíram, desceram a escadinha para o quintal, morreram 2 bebês de tipo 1 ano e afogados. Olha o drama, imagina você viver... Acaba a vida da pessoa. Terrível, é um pesadelo, você acha que vai continuar uma vida aqui, eu acho que é uma coisa muito, muito horrível, muito triste. Você nunca vai se perdoar, você vai ter que ver um psicólogo para passar esse... Mas
A gente investe muito, isso aqui é um programa, chama-se Piscina Mais Segura, que a gente dá aula para os pais, para os professores de natação, sobre esse tipo de risco, entendeu? Exatamente. E você não se dá conta de que pode acontecer. E aí que mora o perigo, né? A gente sempre acha que está sob controle, né? Davi, eu queria, não posso deixar de parabenizar os guarda-vidas havaianos, né? Que a maioria deles é ali no North Shore, sob controle do Vitor, né? Parabenizar os caras, brother, porque, pô, vou te falar, nosso querido Guilherme Tâmega também, né? Que salvou, acho que foi até um dos que ajudou o Chumbinho, né? Ele é um cara assim, porque para você ser guarda-vida de Sunset, que é um dos lugares onde tem uma correnteza absurda, Pipeline, onde tem um índice muito grande, Pipeline, Backdoor of the Wall, né? Toda hora acontecendo, e Waimea e Haleiwa também são lugares assim que tem muitos acidentes, né? Então, parabéns ao Vitor Marçal, toda a sua equipe aí, né? Assim, pelo esse trabalho maravilhoso, né? E o fato de eu ser amigo do Vitor, né, cara, já teve vezes, assim, de eu estar... eu estava lá em Frankton, né? Tava ali, uma época eu estava morando com um amigo ali em frente a Frankton, né? E aí, Marta... outside de Violente. Eu vi uma série enorme entrar, assim, de uns 20 pés, Marta Grande, entrou, assim, para dentro. Quando ela entrou, ela saiu... toda a água que entra tem que sair, né? Aí tinha uns caras surfando em Fredland, né? E aí, eu vendo ali, eu já vi os caras sendo arrastados, como é que se fala? Arrastado, aquela massa d'água entra, muita água, ela vai sair, né? E aí eu já vi os caras tentando nadar, um casal sendo arrastado, ia lá para backyard, né? Eu tinha o telefone do Vitor. Alô, Vitor, é o seguinte aí, pode mandar o jet ski aqui que os caras, esses não vão sair remando de jeito nenhum. Foi lá o cara, né? Então, a gente que é surfista, né, cara, sabe? Inúmeras vezes, né, cara, você tá, né? Antigamente eu fazia triatlo andando na barra, quando não tinha nem a obra da calçada, né, o Rio Orla, né, que organizou toda a Orla, né, tá andando assim, aí um motorista de caminhão caiu, ele estacionou, na época era barro, caiu numa vala, e aí foi lá para fora, né, e eu não sabia que era o motorista, aí eu larguei a bicicleta, pulei dentro d'água, entendeu? Pô, e o cara era um cara despreparado, tava meio bêbado para tirar o cara de dentro d'água. Aí o cara quase teve um infarto, né? Eu consegui trazer ele, nem sei como, né? Mas ele ficou tão ofegante, né, cara? Então, a gente tá... A cada momento você tá sujeito a dar a mão. Não só eu, mas quero parabenizar todos os surfistas aqui, porque essa união, quando você falou do Salva Surf aí, que ano foi esse que eu tive essa ideia de lançar? Acho que foi 84 até 86. De 84, eu sempre tive uma relação muito boa com antigamente era Salvamar, né? Depois com Gemar, né? E aí eu peguei os 30 melhores surfistas, os caras mais renomados, né? Me lembro, Picuruta, Almir Salazar, Ismael Miranda, Fernando Bittencourt, e uns 30, aí recebemos o treinamento, então, do Gemar, né? Então, a gente era os guarda-vidas ambulantes, que a gente tá aí, e isso se multiplica, que toda hora nós estamos salvando, cara, né? Não é nenhuma, nem 5, nem 10, nem 100, e não é só no Rio, não, é na prainha, em Saquarema, é no Brasil inteiro. Então, nós surfistas somos guardiões do mar. Não só os guardiões do mar, mas me orgulho muito de dizer que a gente é o guardião da natureza, né, cara? De ver as nossas praias limpas, batalhar da vegetação nativa. O primeiro projeto de preservação nativa das praias do Rio de Janeiro eu fiz com a Abílio no campeonato da Petrobras, 2000 ou 2001, né? Então 25 ou 24 anos atrás, chamei com o Gui Sodré. Gui Sodré, sabe quem é, né? Conhece ele? Gui Sodré, para os mais íntimos aqui, é piranha velha, como eu chamo ele, né? Ele era chefe dos escoteiros, né? Então nós chamamos 100 escoteiros, junto com a Secretaria do Meio Ambiente,
né? Aí fizemos o replantio e toda aquela vegetação da macumba foi o primeiro lugar a ser preservado. Então é legal a gente ter essa iniciativa com o meio ambiente, querer ajudar, né? Porque é a nossa praia. Se a gente não tomar conta agora, se a gente tomar conta do nosso meio ambiente, do jeito que o planeta está indo, né? O problema climático que muita gente não acredita, né, cara? É um negócio assim legal de poder levantar essa bandeira, né, com orgulho, né, cara, né? E até Eu tenho que falar uma coisa que, incluindo no que você está falando, dos surfistas. Eu falo que surfista, nós somos de uma espécie diferente, né? Nós temos esse privilégio de a natureza nos dar tanto prazer, mas também nós temos que ter o respeito por ela, porque ela também, ao mesmo tempo que pode dar, mas pode tirar, entendeu? E temos que estar preparados. Mas, assim, a base do que... de saber você, antes de você acontecer um acidente, você tem que já saber. Por exemplo, você vê uma criança que, sem querer, a mãe se distraiu, você tem que estar sempre olhando, sabendo. Você sabe, antes de acontecer, uma coisa que eu aprendi com salva-vidas, o Davi vai falar, você não espera o acidente acontecer, você já prevê antes de acontecer. Você tem, como surfista, como pessoa, você já tem que notar que não é normal aquele movimento, aquela ação. Você está na areia, você está sabendo que aquele mar está grande, a pessoa está andando, você chegar lá com educação, que eu aprendi aqui com os havaianos. Você chega e fala assim, bom dia, tudo bem? Olha, eu fiz um curso de salva-vidas, eu só gostaria de falar que hoje o mar está muito grande e é melhor você observar as ondas um pouquinho mais. Talvez você possa ver daqui uns 10 minutos, a altura, você tem alguma experiência, você trocar uma ideia com educação e não esperar a pessoa entrar, levar os caldos, talvez até morrer, vai custar a vida dela. Então, esse tipo de trabalho que ele faz e que outras escolas fazem, eu aprendi não só a dar aula de salva-vidas no Havaí, mas quando eu morei na França, eu fiz o curso, uma das primeiras salva-vidas, curso de salva-vidas na França, em Biarritz. Eu sou da Federação Francesa de Surf, uma das primeiras. Eu era bodyboard, eu revolucionei o bodyboard na França. Eu tinha que estudar livros, eu nem sabia falar francês ainda, livros, estudando a formação do fundo do mar, como é que as ondas chegam, quanto tempo chega, quantas ondas... Isso é um pouquinho mais específico, mas o básico para um ser humano, uma pessoa normal, que vai na praia só para tomar um sol, ela está lá sentada tomando sol na cadeira, ela está observando, ela vê uma pessoa lá que está brincando na beira d'água, de repente está dando risada de uma onda, levou um caldo, 2 caldos, terceiro caldo já pode estar custando a vida dela. Então, você tem que ficar ligada, tem alguma coisa fora do normal. E esse tipo de observar o surfista, ele tem, porque nós somos da mesma espécie, nós entendemos o comportamento do mar. Quando ele está calminho, de repente, ele vira um mar furioso. E aquele ser humano, entendeu? Ele não entende nada, ele está lá se divertindo. Mas você, como pessoa, você para tudo. Você não parou aquela tua entrada do mar lá na prainha para ajudar o cara no ombro, levou na mão lá na casa do outro. Eu também desloquei o meu ombro antes. É muito doloroso. E essas coisas assim, do ser humano falar, mas eu vou fazer a minha sessão de surf. Cara, não é assim. O ser humano, o surfista, cada vez mais, e a maioria é assim, não é só saber dropar, é saber respeitar a natureza, como você disse, Rico, saber respeitar a pessoa do lado, não querer ser egoísta de pegar todas as ondas lá no outside, não querer dropar nas pessoas, que existe muito disso, isso pode machucar alguém. É tanta coisa envolvida, mas é abrir seu coração e ser um humano e aprender que nós temos o privilégio de ter a natureza para a gente se divertir, é o nosso playground, como a gente fala. Mas ter o coração aberto para o privilégio de ser quem nós somos, surfistas. Aprender o essencial, aprenda a fazer o turning cat, pelo amor de Deus, gente, qualquer ser humano, é o básico.
saber como você aprender a ajudar uma pessoa. Dali você pode ter salvado não só uma vida, a família inteira. É isso aí. Ô, Davi, eu queria aproveitar e agradecer a vocês aí a oportunidade. A gente podia ficar falando aqui horas, quem sabe a gente pode fazer outro programa, chamar um Big Rider, né? A galera de ondas grandes, né, cara? Que eles que estão abertos a esse problema a qualquer momento, né? A galera que surfa Nazaré, surfa aqui Itacoatiara, surfa aqui Grumari, né, cara? A gente tá aberto a ter esses acidentes, tanto na piscina e também, às vezes, no trânsito mesmo, né, cara? No trânsito, eu já tive o prazer de... Prazer não, já tive a oportunidade de socorrer pessoas dentro do túnel, o cara que capotou, fui lá, peguei o cara. Não, porque você tem que ser rápido, brother. Não pode, né? Eu já 2 vezes, uma do Dois Irmãos e outra lá no aquele que vai para Tijuca, né? O Catumbi, né? Então, cara, às vezes o cara bate dentro do túnel, o cara tá travando o trânsito, você tem que ir lá socorrer e sair fora, porque senão vem outro maluco que te atropela, né? Tem que ter iniciativa, né? Assim, tanto no mar, quanto no trânsito, quanto, em qualquer lugar você está aberto a ter que ajudar as pessoas. É muito bom ter o coração e ter iniciativa, né? Não adianta na hora do nervosismo, você tem que parar, ter sangue frio. Queria agradecer e queria que você deixasse um recado aí para a galera, tanto, Majorri, para finalizar, depois desse seu trauma aí do tubarão e do trauma, assim, desse afogamento que você teve, você voltou para cá, né? Você tem 7 vidas, né? A gente tá rindo aqui, mas o bicho pegou. Pessoas que passaram por trauma, o que você pode aconselhar para elas perderem o trauma, voltar a surfar? Que eu tenho certeza que você vai voltar a surfar. Não tem tubarão que te pare, não tem afogamento que te pare, né? Os seus anjos da guarda estão sempre com você. Qual é o seu recado? Eu acredito que, a princípio, é você não ter medo de viver. Você não precisa extrapolar, passar limites. Eu passei vários limites de um humano normal, de uma mulher normal, pelo amor do esporte, o amor que eu tenho pelo mar. Eu me dediquei muitos anos. Para mim, o mar me deu muita lição de vida. Sou uma pessoa que... não tenho família perto de mim. Vocês estavam falando de ligar para avisar a família. Tenho meu irmão que mora em Portugal e uma mãe de 91 anos que nem sabe que eu entrei em coma. Ela não sabe, eu poupei ela de receber essa notícia. Não preciso dizer para ela que a filha dela, como na cabeça dela, aprontou mais uma, né? Eu acho que entre várias vezes perto da morte, você ser uma pessoa de coração, você viver a vida intensamente, mas você acreditar que você tem um anjo da guarda, você tem o Deus, você acreditar que você tem proteção, e você tem proteção porque você acredita em você acredita no teu potencial, não duvide da tua capacidade, não duvide das coisas que você é capaz de fazer, que você pode se surpreender. A vida é apenas e nada mais aqui, nós estamos de passagem para aprender e ter lições. A lição de vida, em geral, em vários patamares de situações, como eu já tive, teria que fazer vários podcasts para contar, tipo assim, eu vi um tubarão do meu lado dando aula para 2 meninas, porque 1 ano e meio atrás eu estava dando aula para 2 meninas, e eu tive que ser sangue frio. Eu em chance, o tubarão na minha direção, tubarão de 3, acho que uns 3 a 4 metros, e os locais gritando para mim, sobe na prancha. Eu virei, olhei, eu não podia virar, encarar, eu tive que resgatar as 2 alunas. Então, o que perguntam para mim? Você ficou traumatizado? Eu voltei a surfar 1 ano depois, nem 1 ano, menos. É que eu tive um desligamento da minha artéria perônea, que é uma artéria que faz o pé ficar completamente morto. Eu tive uma desconexão e eu nunca acreditei que ali era o final da minha carreira de surfista. Eu acreditei que eu sou mais forte, que eu vou conseguir. Não desista nunca dos teus sonhos. Não desista nunca de amar a vida.
até a hora que a vida te levar. Mas ela vai continuar sempre testando a tua força, a tua vontade de viver, o amor que você tem no teu coração por você. Você se amar, acreditar que você está aqui por uma razão, por uma missão. Eu morri várias vezes. O Rico me viu morta. Eu fui submetida a coma. E eu estou aqui conversando com as pessoas 3 semanas depois de ter saído de um outro mundo. Eu fui para um outro mundo. Pô, muito legal. Mas é não se desistir de você. As pessoas entender. Isso aconteceu, o trauma quem cura é você. É você falar todo dia. Eu estou aqui, eu me amo, eu tenho uma razão. Se eu não fui levada, mas tem uma razão de ser. Acredite em você. Acredite no amor. O amor é tão importante dentro de você. Você se amar, você vai dar esse amor para todas as pessoas. Marjorie está filosofando, estou gostando de ver, hein? Depois desse ataque de tubarão aí, o afogamento, tá mandando bem. E você, Davi? Eu e você? sempre foi. Te agradeço. Davi, qual é o recado que você tem para a galera aí? Olha, o meu recado é como surfista, eu tenho 60 anos de surf, é assim, no afogamento pode acontecer com qualquer um, e acontece. E vai acontecer com você ou com alguém que você conhece de alguma forma. Então, prevenir é salvar, ou seja, quando você está prevenindo, você está salvando alguém, e salvando sem aquele trauma do salvamento envolvido no resgate. Educar a todos para que não se afoguem. E quando eu falo todos, não falo só você, surfista, mas educar também o banhista que está próximo de você, porque é nossa responsabilidade, como a Marjorie estava falando. A gente ama o mar e a gente quer o bem para todos. E dentro da página da Sobrasa tem curso Surf Salva, online, gratuito. É Sobrasa, né? Então explica aí para... Sobrasa.org, tá? Tem, por exemplo, 5 gibis para você baixar em PDF e ler com a sua criança em casa. Até educativo, né? Educativo, e deve estar assim moldado para as crianças mesmo poderem ter um entendimento, né? E eu queria aproveitar, você que está nos assistindo aí, está gostando desse conteúdo, se inscreva lá no YouTube, toca o sininho, se inscreva no Instagram, dá força pra gente, que quanto mais vocês compartilharem porque a gente tá indo já para 2 anos de programa, né, cara? Então a gente só traz gente maneira aqui, é o melhor estúdio que tem, uma equipe boa, só conteúdo legal, a gente não fala de coisa que, não fala de política, só fala de coisa boa, só bom conteúdo verdadeiro que vai acrescentar para as pessoas. Ninguém vem aqui por amizade, só vem por valor, entendeu? Que pessoas que venham agregar alguma coisa para a sociedade, né? Pessoas brilhantes. Então, queria agradecer a Sense, né? Esse amaciante maravilhoso aqui que nos proporciona isso, né? Aqui boa também, gente boa, só usa aqui boa, essa água sanitária maravilhosa, né? Traz o gourmet aqui, olha, agora vocês vão babar aí, entendeu? Aqui, ó, esse gourmet aqui, Marjorie, aqui, s'il vous plaît, très bien, très joli, beaucoup, delícia, vou saborear isso aqui. Davi, I'm sorry. I'm sorry. Gourmet é demais aí, entendeu? Queria agradecer a Cia Duarte também, do Alorim aqui. E é legal, cara, ter a oportunidade de trazer coisas boas. E complementando isso, a filosofia da Marjorie, eu falo que essas coisas que a gente faz o bem, traz o bem pra gente, entendeu? Deus dá as oportunidades. Você é um cara que tem essa preocupação. Hoje mesmo, estava dando uma caminhada na praia, dando uma corridinha de leve assim. Cara, é uma coisa muito simples, né? Ali naquela rotatória ali do mar a mar, né? Vai a mulher querendo atravessar o carro no meio no meio da rotatória,
E ninguém parava, né? Precisou eu sair, ir lá, parar os carros para deixar a mulher atravessar com um cachorro, cara. Essa porra tá de sacanagem, né? Assim, ninguém dava oportunidade da velhinha, uma senhora, sei lá, devia ter 70, uma senhora que nem eu tenho até mais, já estou para lá de... Sou velhinho também, né? Mas tem que ter atitude, né, cara, de ajudar os outros, não precisa ser com dinheiro, com isso. Às vezes é um abraço, às vezes é um amigo que está triste, um amigo que está deprimido, uma pessoa que quer atravessar a rua, né? Então, é isso aí, galera. Um abraço aí, obrigado, Senso, obrigado, Kibo, por nos proporcionar esse momento bem legal. Fiquei muito feliz com a entrevista de vocês. Marjorie, merci, aloha. Te vejo no Hawaii, já estou fissurado para voltar aí. Idade não é documento, viu, galera? Eu aprendi a surfar só depois dos meus 35 anos. Eu era bodyboard. Okay. Então, aí, não desista. Nunca é tarde para você viver os teus sonhos, tá? Obrigado. Beijão aí. Aloha, Davi. Obrigada. Obrigado por tudo. Obrigado, meu anjo. Aloha. Aloha.